A Páscoa é uma das celebrações mais antigas de que se tem registro, atravessando gerações ao longo de milhares de anos. Mas a pergunta é: quantas pessoas realmente conhecem sua verdadeira origem e significado? A realidade é que a história da Páscoa muitas vezes é distorcida ou mal compreendida, inclusive por muitos que se consideram cristãos e que acabam não entendendo o propósito real dessa celebração dentro do plano de Deus para a humanidade. Sabemos que a Páscoa está profundamente ligada às promessas divinas e à libertação de um povo. Mas, para entender isso de forma completa, precisamos olhar para toda a linha da história, desde os patriarcas de Israel, passando pelo Egito Antigo, até chegar à cruz levantada cerca de 2000 anos fora de Jerusalém, um acontecimento que mudou para sempre o rumo da humanidade. Ao longo deste conteúdo, você vai compreender a origem da Páscoa, seu significado histórico e espiritual para o povo judeu e também sua conexão profunda com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, antes de continuar, se esse tipo de conteúdo já está te ajudando de alguma forma, deixe um comentário rápido com a palavra clareza. Isso ajuda muito a entregar essa mensagem para mais pessoas. Podemos começar entendendo que a Páscoa foi instituída como uma celebração judaica por meio de Moisés, seguindo uma ordem direta de Deus. A primeira celebração aconteceu no mês chamado Abib, que mais tarde passou a ser conhecido como Nissan, correspondendo aproximadamente ao período entre março e abril no nosso calendário atual. Mas a origem dessa história começa ainda antes disso. Cerca de 500 anos antes da Páscoa ser instituída no Egito, Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência. Ele revelou que aquele povo viveria em uma terra estrangeira, seria escravizado e sofreria opressão durante 400 anos. Mas também prometeu que traria julgamento sobre a nação opressora e libertaria seu povo. Com o passar do tempo, José, descendente de Abraão, foi vendido como escravo e levado ao Egito. Depois de enfrentar muitas dificuldades, ele foi exaltado e se tornou governador daquela terra, sendo usado por Deus para preservar vidas em um período de grande fome. Isso fez com que sua família fosse para o Egito, e ali a descendência de Israel se estabeleceu. Por um tempo, viveram bem. Mas tudo mudou. Uma nova liderança surgiu no Egito, um governante que não conhecia José, e ele decidiu escravizar aquele povo. Depois de 4 séculos de sofrimento, Deus levanta Moisés como libertador. Então começa um confronto direto entre Deus e o Egito. 10 pragas são enviadas, cada uma demonstrando poder, cada uma atingindo aspectos importantes da cultura egípcia. Mas a última seria decisiva: a morte dos primogênitos. Antes que isso acontecesse, Deus dá uma instrução clara ao seu povo. Cada família deveria separar um cordeiro macho, sem defeito, no 10º dia do mês. Esse cordeiro seria sacrificado no 14º dia, e o sangue deveria ser colocado nas portas das casas. A carne deveria ser consumida com pão sem fermento e ervas amargas, simbolizando a pressa da saída e o sofrimento vivido durante a escravidão. Eles deveriam estar prontos para partir, vestidos para a viagem, com sandálias nos pés e cajado na mão. Naquela mesma noite, Deus passaria pelo Egito, e onde houvesse o sangue, o juízo não entraria. Naquela noite, o julgamento veio sobre toda a terra. Mas houve uma distinção clara. Onde não havia o sangue, houve morte. Onde havia o sangue, houve livramento. Esse evento marcou o nascimento da Páscoa. A palavra carrega exatamente essa ideia: passar por cima, poupar, preservar. A partir dali, a Páscoa foi estabelecida como uma celebração anual. O povo deveria relembrar esse momento todos os anos, seguindo instruções específicas registradas na lei. Durante gerações, esse ritual foi mantido, sempre apontando para algo além do próprio evento histórico. Com o passar do tempo, já no período do Novo Testamento, vemos que Jesus participava dessa celebração todos os anos. Naquela época, milhares de pessoas se reuniam em Jerusalém para a Páscoa, e um grande número de cordeiros era sacrificado no templo. Era um cenário intenso, cheio de significado, lembrando constantemente o preço do pecado. Mas tudo aquilo apontava para algo maior. Os cordeiros sacrificados eram símbolos. Eles representavam um sacrifício que ainda viria. E então chegamos ao momento central da história. Jesus. Ele foi anunciado como o Cordeiro de Deus. Foi entregue, julgado e crucificado exatamente durante o período da Páscoa. Assim como o Cordeiro original. Ele era perfeito, sem pecado, e foi sacrificado. E mais do que isso,
Assim como nenhum osso do Cordeiro Pascal deveria ser quebrado, o mesmo aconteceu com Jesus. Nada ali foi aleatório. Tudo fazia parte de um cumprimento. Na última refeição com seus discípulos, Jesus dá um novo significado àquele momento. A antiga celebração dá lugar a algo novo. Ele institui a ceia, usando o pão e o vinho como símbolos do seu corpo e do seu sangue. A partir dali, o foco deixa de ser o símbolo e passa a ser a realidade. Agora, em vez de um cordeiro sendo sacrificado repetidamente, há um único sacrifício, completo e definitivo. Isso responde uma pergunta importante. Os cristãos celebram a Páscoa da mesma forma que os judeus? A resposta é não, porque aquilo que era símbolo foi cumprido. O que era sombra deu lugar à realidade. E quanto aos elementos modernos como coelhos, ovos e chocolates, eles foram adicionados muito tempo depois e não têm relação direta com o significado original da Páscoa. Mas aqui está o ponto principal. Mesmo não sendo uma obrigação religiosa para os cristãos, a Páscoa continua sendo uma oportunidade poderosa. Uma oportunidade para lembrar, explicar e compartilhar o verdadeiro significado dessa história. Agora me diz, você já conhecia essa explicação completa? Se chegou até aqui, deixa um comentário com "Eu cheguei até o fim". E se esse conteúdo realmente te trouxe clareza, considere enviar um Super Thanks. Isso ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo sendo produzido e alcançando mais pessoas. E não guarda isso só para você. Compartilha com alguém que precisa entender o verdadeiro significado da Páscoa. Porque quando você entende essa história, ela deixa de ser apenas uma tradição e passa a ter um impacto real na forma como você enxerga a vida.